Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Isbel Talks. Estou aqui com convidados especiais de um lugar muito especial, do Nordeste. Essa mesa já passou alguns nordestinos por aqui, né? Até um nordestino que ele é meio paranaense, mas ele é mais nordestino do que paranaense, que é o Anderson. Mas estou aqui com Davidson e Júlia, não é isso? Davidson e Júlia, casal aí, casou recentemente. Recentemente não, faz quanto tempo você faz casou? 2 anos e meio. 2 anos e A meio. gente fala como se a gente tivesse casado há 20 anos, né? Mas, tipo, Não, pra mim é bastante tempo, 2 anos e tempo. meio. Isso, Faz um um tempo, casal assim, servos de Deus, um exemplo aí para muitas pessoas. E vamos conversar aqui sobre ministério, sobre chamado, sobre o que vocês estão fazendo aqui em Londrina, sobre o filhinho que tá para nascer aí agora, né? É menino ou menina? Menina, Abigail. Abigail, sobre a menininha que tá para nascer aí. É isso. Mas antes eu quero deixar alguns recados com vocês aqui, que nós estamos nos últimos dias para as matrículas aqui no primeiro semestre de 2024 aqui no Isbel. E estamos com muitas promoções também, que você pode ter desconto de 30% a 50%, porque este ano é o ano 70 do Isbel. Ó. 70 anos Que formando massa. ministros e não vai parar de formar, que está formando vocês. A Abigail Amém. também vai ser formada aqui. Já vai nascer aqui, já vai nascer com diploma. É isso aí, já vai nascer com diploma. Bom, é isso aí, nós vamos dar início aqui. Estamos também com o Eric lá atrás hoje, que o Eric está sem microfone. Mas nas próximas não vamos deixar Eric sem microfone, porque ele participa aqui e interage conosco, beleza? Bom, Beleza. Davidson e Júlia. Quem é Davidson e quem é Júlia? Já começa assim. Eu sou Eu sou Davidson. Davidson. Meu nome é Davidson, eu moro em Igaraçu, na verdade agora eu moro aqui, mas eu sou de Igaraçu, vim lá de Igaraçu, Pernambuco, mas nasci numa cidade pequena do interior chamada Macaparana, e tenho 26 anos, sou casado com Júlia. 26 anos casado com Júlia. Júlia, que é um pouco mais velha do que... Júlia, que tem carinha de neném, É. mas Tem 15 anos, tenho né? 15 anos para as pessoas. Né? Me apresentou, eu gosto que me apresentem, mas meu nome é Júlia, eu tenho 27 anos, não é tão mais velha assim. É. Tô grávida, esperando nossa primeira filha. E a gente acabou de se mudar pra cá pra estudar, né? Para estudar teologia. Servir na igreja. Amém. A primeira Isso. filha, então significa que quer ter mais. Quero um bocadinho aí. Muitos. Mas muitos? É. Mas O muitos plano quantos? é pelo menos uns 5. Caramba! É bom que a gente deixe registrado aqui. No futuro a gente olha aí. Olha, não esqueçam de cobrar isso. A Júlia é Deus amanhã. Bom, minha esposa também, a gente também queria ter muito, né? Vamos ter uns 5 filhos e tal, não sei o quê. Aí tivemos a primeira agora. No primeiro ano ela fez, olha, eu já tô muito feliz com ela. Mas a gente vai ter mais uma ou duas. Não? Aí então, estamos negociando ainda. Mais vez ou outra, quando a minha filha aperreia muito, aí ela, não, vamos parar por aqui. Aí quando ela dá uma alegria a mais, tá, aprendeu a ler, não sei o quê, tá, aí não, vamos ter mais. Aí É quando bem for isso. crescendo, vai batendo na saudadinha e vai querer mais. Aí daqui a pouco os 5 voltam, aí aumenta pra 6. É bem isso. Bom, gente, vamos começar do começo, né? Queria saber como foi a experiência de conversão de vocês até a gente chegar no que vocês são hoje, né? Eles são seminaristas de uma igreja lá do Farol, Igaraçu, que é uma excelente comunidade que está sendo formada no Nordeste. Um abraço aí, pessoal do Farol Igaraçu. Comenta aqui embaixo. Ei, tô assistindo. Eles vão voltar também pro Igaraçu, né? A gente vai conversar sobre isso mais na frente. Beleza, Rafa? Eu sei que eles são muito bons e que talvez Deus direcione eles para outro lugar, mas enfim, isso aqui é no decorrer Faz isso não, que mexe com o coração dele. mexe com o Pelo amor de coração Deus. dele, né? Não, mas eles são seminaristas e estão aqui para estudar por mais 2 anos, não é isso? Isso. Isso. Por mais 2 anos. Quem recebeu a notícia agora, algumas pessoas... Acabou de entregar o furo aqui no chat. Agora. Mãe, então, eu achei que era um ano só, acabei de descobrir que são 2. Bom, sua mãe já tá... Ainda bem que isso não é agora, né? Vai sair amanhã. Mas tudo bem. Bom, vamos passar 2 anos aqui com a gente. Já entreguei já o jogo. É bom que recebe a notícia por aqui. E é isso. Como foi que vocês se converteram? Quer começar? Pode ser. Eu cresci na igreja, né? Como as pessoas dizem, cresci na igreja. Minha família era da igreja batista, então eu cresci num contexto batista tradicional. Mas eu digo que eu me converti mesmo aos 20 anos, assim. É muito engraçado, porque, na verdade, eu sempre fui aquela criança, assim, criança, adolescente, muito envolvida com a igreja, né? Que, tipo assim, as pessoas olham e, tipo assim, ai, menino crente, menina boazinha, né? É evangélica. É evangélica, ela é. Mas
eu tinha uma carência muito grande do Senhor e muitos problemas de identidade, que eu entendo que foi nesse momento de conversão real que foram supridos, assim. Mas também entendo que todo esse meu tempo na igreja foi que me ensinou e contribuiu para esse momento de conversão. Mas eu cresci assim, tipo, servindo, né? Tipo, em acampamento, em teatro, no que tava dando, eu tava me enfiando assim. Também passei um tempo na Assembleia, porque minha mãe passou pra Assembleia e eu era adolescente, fui também. E aí eu cresci nesse contexto, mas o meu processo de conversão mesmo assim foi um processo, não é uma história que teve um dia, uma coisa assim mirabolante, nem nada. Eu tinha até comentado aqui antes, né, com o Lucas, sobre eu ter feito faculdade e tal, e foi mais ou menos nesse período. Quantos anos você tinha, Eu sabe? tinha 20 anos, 20 para 21. E eu tava na igreja, tudo, mas eu fui percebendo a necessidade que eu tinha do Senhor mesmo, assim, de relacionamento com Ele. Eu acho que essa é a palavra, assim, relacionamento com o Senhor, que eu não tinha. Eu nem entendia o que era isso, né? Eu ia pra igreja, eu fazia as coisas que eu achava que eram certas. Eu fui uma adolescente que tive muito problema com relacionamento. Então, eu namorei muito cedo, que foi muito prejudicial pra mim, assim, pra essa construção da identidade, né, que a gente vai tendo quando é adolescente. E aí, chegou uma época da minha vida, nessa época que eu tava na faculdade, no segundo ano de faculdade, que eu comecei a sentir realmente um vazio muito grande, assim. E com relação a tudo que estava acontecendo na minha vida. Relacionamento, estudo também, que eu me via num lugar que eu não entendia. Hoje eu entendo que era um lugar que o Senhor não tinha pra mim ali, né? Naquela época. Mas eu não entendia e eu comecei a ter muita crise de ansiedade por causa disso. Eu tive bastante crise de ansiedade. Quando eu saía de casa pra estudar, alguma coisa assim, eu saía com um aperto no peito, querendo vomitar, esse tipo de coisa. E aí eu fui percebendo que eu não estava no lugar certo. E aí foi um ponto da minha vida que eu cheguei e deixei tudo, assim. Foi tudo, acho que dentro de um mês, eu deixei a faculdade, acabei um relacionamento e saí da igreja que eu tava. Tudo junto. Mas nisso alguém vinha conversando contigo ou foi uma experiência Foi muito eu e o Senhor individual, mesmo, pessoal? assim. Muito eu e o Senhor mesmo, assim. Interessante. Foi. Eu via bastante vídeo no YouTube. Tipo, minha irmã já Vídeo era de pregação, essas de coisas? pregação, de youtuber mesmo, assim, de vlog e tal, cristão. E aí eu comecei a ouvir sobre isso, ouvir sobre relacionamento com Deus, ouvir sobre identidade, que eram coisas que, apesar de eu ter crescido num contexto cristão, eram coisas novas pra mim, né? Eu lembro muito disso, assim, minha irmã tava vendo um vídeo um dia, e eu lembro de que ela tava vendo o vídeo, e aí a pessoa que tava falando falou assim, relacionamento com Deus não é você ir pra igreja. Aí eu fiquei só ouvindo isso, pensando, como assim? Ele disse, não, isso não é se relacionar com Deus. Você vê o vídeo que eu tô fazendo aqui, não é se relacionar com Deus. É você fechar a porta do seu quarto, falar com Deus, não sei o quê. E eu fiquei, caramba, nunca tinha pensado nisso. Faz sentido, né? Faz sentido, né? Dá pra estar mais perto que isso. E engraçado é que isso que você está falando, eu conversei com muitas pessoas aqui já sobre experiência de conversão e tudo mais. E é interessante que, para alguns, esse despertar vem mas, tipo, muito tempo depois de ter entrado na igreja pela primeira vez. Mas, tipo, muito tempo depois mesmo. Tô falando de 20 anos no teu caso, praticamente. Tipo, e a pessoa nunca teve ninguém próximo para explicar isso. Olha que interessante. Para ensinar isso, né? Olha o que é relacionamento. O que é Deus? Quem é Deus? O que é Deus? Como se relacionar com Ele? Aí fala muito disso, né? Tipo, de ir pra igreja, você tem que estar na igreja no domingo, tá na escola dominical, aprender e tal. E eu sempre gostei dessas coisas, né? Mas acho que é uma coisa legal, assim, até pra se pensar. Principalmente quando a gente já trabalhou com adolescente, depois a gente vai falar sobre isso também, mas assim, quando a gente trabalha com criança e adolescente, a gente tende a olhar para as que são mais boazinhas, né, de certa forma, assim. Aquelas que parecem dar menos trabalho, como tipo assim, aquela ali é menos tranquila, essa daqui precisa de mais de Jesus do que a outra. Mas a verdade é que não, né? Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós temos um vazio esperando por ele. E que não existe ser bonzinho sem ele. Ninguém é bonzinho. Então, eu acho que a minha história foi um pouco disso, assim. Então, comecei a frequentar a igreja. Como eu disse, eu deixei a faculdade por causa disso.
E aí tinha meus planos, na verdade, de voltar, de fazer outra coisa. Porque eu pensava, é esse curso que não é pra mim, vou fazer outro curso. E aí eu pensava nisso. Mas aí o senhor começou a falar comigo que não era o que ele tinha pra mim. Que era pra eu usar meu tempo na igreja. Então, assim, já foi uma quebra muito grande. Pra mim, que cresci, tipo, a gente cresce no sonho de fazer uma faculdade, de, né, ter uma independência. Na minha cabeça era ter uma independência. E aí, falar pra minha família isso. Passei por um processo desse, Bem assim, bem complexo. complicado. Alguns amigos meus bem íntimos, talvez até eu também, já tenha passado por isso lá atrás. Aí foi bem assim. Então, eu comecei a dedicar meu tempo mais na igreja, né? Servindo, liderando. E foi mais ou menos aí que a gente se conheceu. Foi. Foi mais ou menos nessa época Foi bem que a nessa gente época. conheceu. E aí eu conto a minha parte aqui, porque aí a gente chega nesse ponto aí e a gente Isso. junta a história Já direitinho. conta a tua Já história do junta. início até chegar na dela. A minha história de conversão é bem parecida, na verdade. Ao contrário dela, eu já cresci na Assembleia, eu nasci nesse contexto. A minha família inteira é assembleiana. Só que aí, como eu falei, né? Eu sou da cidade do interior. E aí, meus pais se separaram, né? Minha mãe casou de novo, foi morar em Igaraçu. E nesse período, eu continuei nessa escola, não queria mudar, porque eu tinha passado no intercâmbio, fui morar na Argentina. Não queria desistir dessas coisas, queria formar com os meus amigos. E aí, quando eu voltei, terminei Tu o morou ensino na médio, Argentina com quantos anos? tinha 16 na época. 16 anos. Tava no ensino médio, no último ano do Pensei que o ensino Thiago médio. tava brincando quando falou que tu morou na Argentina, mas tu morou na É Argentina verdade. mesmo. Eu morei na Argentina. E ela morou na Nova Zelândia, nessa, tipo, um ano antes. Nessa mesma época. E a gente tem uma história bem parecida. E isso vai A fazer história da sentido gente, se isso vai cruza fazer em muitos momentos, Exatamente. Isso vai fazer sentido exatamente nesse ponto onde ela parou. Mas é isso, tipo... Eu mudei pra Igaraçu em 2015. E aí eu fui pra uma assembleia... Tipo, continuei na assembleia, mas o contexto era muito diferente. Porque eram, tipo, duas cidades, né? Então, tipo... Apesar de ser a mesma igreja, era muito diferente, assim, a realidade mesmo da igreja. E aí eu comecei eu sempre servi na igreja, sempre fui envolvido, tipo, com que fosse assim. Não tinha teatro, essas coisas, né, porque é assembleia, mas tinha, tipo, sempre tava ali, no que era... Círculo de oração. Exatamente. Minha avó era dirigente da círculo de oração infantil, Campanha. entendeu? Aí sim, do Então, manto. eu tava ali, ó, o Um tempo abraço pra inteiro. sua avó do manto. E foi nesse período aí, tipo, que eu comecei a servir, né, mais intencionalmente, assim, com os adolescentes da igreja, com os jovens e tal. Comecei a liderar e tal. E nesse processo, nesse período aí, eu comecei a sentir necessidade. E aí, é mais ou menos esse período, porque ela tinha 20 anos, e eu tinha 18 para 19. E a igreja falava muito sobre isso, né? A gente começou a ouvir muito sobre isso de pessoas que, tipo, da igreja no geral, não necessariamente a nossa realidade, mas da internet. A gente ouvia as pessoas falando sobre relacionamento com Deus. E isso me deixou muito curioso e, tipo, tá, o que é isso? O que é relacionamento Sabe? com Deus? E aí a necessidade mesmo, tipo, esse anseio por conhecer o Senhor, tipo, ter sede da palavra, sabe? E comecei a me trancar no quarto, a pegar minha Bíblia e fazer o que eu nunca fiz, que era ter tempo com Jesus, né? Tipo, eu passei a minha vida inteira, tava 19 anos já na igreja, mas assim, nunca tive esse tempo mesmo, assim, de parar de ler a Bíblia, de orar, de conversar mesmo. Então, tipo, eu passei esse período, também foi o meu período da faculdade, só que eu não cheguei, eu passei na faculdade, mas não cheguei aí, o Senhor me impediu enfim, por muitos motivos. E também nas outras que eu passei tive algumas dificuldades, porque era em outra cidade e tal, então não consegui cursar. Então, era um período assim, tipo, tinha saído do ensino médio, eu estava muito tempo ali sem fazer muita coisa, estava estudando, fazendo cursinho, então passava muito tempo da minha madrugada acordado, e esse tempo era o tempo em que Jesus, sabe, me encontrava muito, então eu passava muito tempo orando, lendo a Bíblia e tal. Que massa, cara. E o Senhor foi colocando um amor muito grande, tipo, no meu coração pela cidade, pelas pessoas ao meu redor. E eu comecei a entender sobre discipulado, a estudar sobre isso, a discipular pessoas na minha realidade ali mesmo. Isso tudo em Igaraçu já. Isso já em Igaraçu. E no meio do caminho a tua história tá chegando na... Tá se cruzando exatamente aí, porque nesse período eu saí, tipo, nesse período em que eu comecei a conhecer Jesus de verdade, eu saí da Assembleia e aí a gente foi servir, tipo, ela também era da Assembleia, mas a gente não se conheceu lá. A gente foi pra mesma igreja, que era a Igreja do Amor. Ela morava em Abreu Lima, eu morava em Igaraçu, mas a gente se conheceu na Igreja do Amor. Mas naquele polo que tem em Paulista mesmo? Em Paulista mesmo. É que só tinha aquela. Só tinha Nessa aquela, época né? só tinha essa. É,
E aí a gente servia no mesmo ministério. E esse é o lance. A gente servia num ministério que a gente, tipo, fundou lá, né? Abriu na época. Qual era o Que ministério era o desse? Ministério de Idiomas. De educação, na verdade, da igreja. E a Que gente massa. dava aula, tipo, não era idiomas, era educação, porque também tinha Outras coisas, outras né? coisas, né? Mas a gente dava aula de inglês e espanhol. E a gente dava aula de inglês e espanhol no mesmo horário, no mesmo dia. Então, É que a ideia era a gente conseguir alcançar a comunidade lá isso. com um preço acessível. Então, tipo, a gente dava com preço, tipo, R$10, R$15, entendeu? Ah, que E a legal. gente conseguia dar o curso de idiomas e também de Ensinava o pessoal a alfabetização. orar inglês e espanhol. Exatamente. Desse jeito, eu gostei da estratégia, hein? Era. Pra implantar em Curitiba, no jardim. Essa era exatamente a ideia. A gente estava vivendo esse tempo. A igreja tinha muito sempre teve muito essa visão, né, de expandir, de ir para fora e tal. E a gente tinha muito essa visão de que ia chegar um momento em que a gente ia ter que lidar com pessoas de outros lugares do mundo. Então a gente abriu, tipo, esse ministério começou justamente por essa visão, assim, né? E aí E a foi gente vocês que iniciaram o ministério lá. É a gente que A iniciou. gente, mais alguns E amigos. alguns amigos, né? Que legal. E aí a gente dava aula, eu dava aula de espanhol, ela dava aula de inglês, e foi nesse período que a gente se conheceu. E a gente se aproximou muito, a gente se tornou muito amigo. Você E ela pediu agora pra tá grávida de mim. Você pediu pra ela lhe ensinar inglês. Muito bom. Até hoje a gente não aprendeu. Eu não aprendi espanhol, ele não aprendeu inglês. Pois é, A falta gente de segue. vergonha na cara isso aí. Mas esse Não, ano. mas pelo esse menos ano quando vai pra uma viagem, né? Já não. Um dos dois desenrola, Um né? dos dois desenrola, né? Se for espanhol, você. É. Ou melhor, ele, enfim, dá É. nisso. Que legal. Mas aí foi basicamente isso aí. E você acabou engravidando a menina. Do Já nada, pensou, deu um pulo, menino? né? Mas eu entendi. E nesse momento aí, pela sua história, você já está contando que o ministério já vinha florando no coração de vocês. Sim. Mas daí em diante já era uma decisão se entregar totalmente para o ministério? Ou você já ainda pensava em, não, vamos fazer outra coisa, vou trabalhar, vou estudar? Ou... Quando eu conheci Júlia, eu trabalhava. Ela não trabalhava. O problema foi Já eu, não tá trabalhava ligado? mais. O problema entendeu? foi eu. Assim que eu conheci ela, eu trabalhava, tipo, trabalhei em alguns hospitais em Recife, na área administrativa. E achava, tipo assim, eu era muito bom no que eu fazia. Eu gostava muito do que eu fazia, assim. Era, tipo, novo contratado lá, mas eu liderava uma equipe grande até. Eu gostava muito do que eu fazia, então eu achava, na minha cabeça, fazia muito sentido passar o resto da minha vida fazendo o que eu fazia lá, sabe? Era confortável, né? Era muito confortável. Só que chegou o período de, tipo, acabou o meu contrato e me procuraram para renovar. Só que o senhor tava falando comigo também, justamente, isso de, tipo, de se dedicar 100% ao ministério. Só que, assim, quando a gente fala de se dedicar 100% ao ministério, não é uma coisa de, tipo, vou lá e vou Receber um receber um salário pra salário servir na mínimo igreja. e trabalhar na igreja. Não é isso, é tipo assim, ser voluntário. Nosso trabalho era voluntário na igreja, a gente dava aula voluntário, a gente liderava pequeno grupo e tal, mas o senhor tava chamando a gente pra viver isso, sabe? Era um passo de confiança Era um mesmo, passo assim. de confiança. Então, Acho eu saí do emprego, tipo, tá, beleza. Só que foi um processo muito difícil. Não foi, tipo, me procuraram pra renovar, só que aí depois encontraram uma cláusula no meu contrato que eu não podia ser... eu era de um departamento que fala, né? Tipo, uma do área setor. lá. Um setor específico. E queriam me contratar, renovar o meu contrato pra uma outra área. Só que pra continuar trabalhando com o que eu trabalhava, que era a área de TI. E aí não podiam, tal. Foi um rolo enorme, assim. Tipo, não deu pra renovar o meu contrato. E eu entendi que era o senhor fazendo isso também. Mas eu já também estava disposto a realmente não continuar, porque eu entendia que era isso que você estava me chamando pra fazer, sabe? A largar o emprego e a viver isso. E aí, nesse período também, eu tava conhecendo Júlia, que tava me apaixonando por ela. Então, na minha cabeça, não fazia sentido não trabalhar, Como porque... é que eu vou casar? Exatamente. Não, foi bem essa conversa que a gente teve, porque quando a gente a gente passou um tempo sendo amigo, né? Se tornou melhores amigos. E aí... Ela me colocou na friendzone. Eu disse que Foi não isso. queria, depois eu disse que queria. Voltei atrás. E aí, quando a gente foi conversar sobre isso, tipo, sobre pensar em namoro e tal, ele disse, eu não tenho como namorar agora, porque como que eu vou namorar sem trabalhar? E aí, e é bom deixar claro aqui, eu sei, gente, que existe, sim, tipo assim, é bom que você trabalhe, isso é bom, isso vem do Senhor, mas que a nossa história não é muito convencional, né? Nem um Ela pouco. não é muito, ela não tem é uma um linha... padrão, né? É. Tipo, que as pessoas... Na verdade, as pessoas desenham um padrão Isso. que talvez diminuam os riscos no meio do caminho, né? É, Olha, isso. vai ser mais tranquilo se for por aqui. Exatamente. Esse é um caminho difícil que E você... faz total sentido, porque na minha cabeça, assim, né? Se eu tivesse
trabalhando naquela época, se estivesse trabalhando na época do casamento, tudo seria super mais fácil, né? Super mais tranquilo. Mas não seria do jeito que o Senhor queria que fosse, E sabe? existe A nossa história é perfeita pra gente. existe um chamado do Senhor para a faculdade, existe um chamado pro seu trabalho, mas não era o que ele tinha pra gente ali, sabe? E o que a gente foi chamado era muito assim, o que eu ouvia muito do Senhor era sobre dependência nele, que não era um caminho fácil, né? Parece que, tipo, parece que é fácil, a gente, não estuda, não trabalha. Mas as coisas que a gente teve que passar por isso eram muito mais difíceis do que se eu estivesse fazendo coisas que agradassem as pessoas. Então, tipo, quando ele me falou isso, eu disse, ó, tudo bem, vai orar, tipo, vai entender isso no Senhor. Mas eu já entendi que o que o Senhor tem pra... E eu digo isso por experiência própria. O que eu tenho vivido, que eu já tava vivendo isso, eu acho que 1 ano mais ou menos assim. O que eu tenho vivido no Senhor e o que eu tô vendo tu vivendo agora, eu entendo que é o Senhor fazendo. E que o que você vai precisar fazer é confiar nele. Porque Deus supre. E isso é uma coisa que às vezes a gente se esquece. De que, tipo assim, se é Deus que tá me chamando pra viver isso, ele vai suprir. Não é o quanto você vai ganhar no emprego, não é se você vai trabalhar ou não. Se é o Senhor chamando você, você tem certeza disso? O Senhor supre de todas as necessidades. E é interessante o que você está falando, porque a gente também já conversou aqui algumas vezes sobre isso. O se relacionar com Deus e ouvir algo da parte de Deus e se lançar naquilo é muito complexo. É muito complexo. E a experiência de cada um é literalmente de cada um, é individual. Eu olhando para a história de vocês, eu tenho uma parte da minha história que tem a ver com isso também. Eu larguei a faculdade, fui trabalhar na igreja e tal, tudo mais. Mas em algum momento eu entendi que daquele jeito não era para mim. Eu tinha visto algumas pessoas fazendo dessa forma e talvez eu escolhi fazer isso dessa forma. E naquela época era para isso, mas eu entendo que hoje não é. Mas a voz, compreender, se relacionar, se jogar, ter fé para isso, é desafiador. É muito Não desafiador. nem um pouco fácil. Não. É Tava muito lá em desafiador. Arapongas esses dias e aí tava conversando com o pessoal sobre a época do casamento, né? E aí, como é que foi que vocês casaram? Tava casando sem dinheiro nenhum, eu não indico pra ninguém. Como assim que você não indica pra ninguém? Você tá aí, tá bem, tá feliz, não sei o quê. Esse cara, tipo, é que era uma coisa muito específica pra gente, sabe? Tipo, se for o que o Senhor quer de você, se tiver certeza disso no Senhor, faça, se entrega, sabe? Vai, tipo assim, mergulha de cabeça, confia nele. Mas não significa que vai ser fácil. Não foi nem um pouco fácil. Não existe um padrão pra seguir o Senhor. Não Não existe. existe. É isso, tipo assim, acho que é importante a gente saber disso. Porque nem é um padrão eu olhar pra história de uma pessoa e ela fez isso, isso e isso e aconteceu isso, né? Então, nem é um padrão, como a gente falou, tipo, eu segui escola, faculdade, trabalho, né? Como também deixar disso. A gente tem que saber o que o Senhor tem pra gente. Exato. E, tipo, se isso se confirma, porque é bom falar isso também, né? Que às vezes são umas doideiras aí que dá na cabeça do povo, tipo, foi o Senhor que disse. Se não vai contra a palavra de Deus, aquilo que a gente Isso tá aí. entendendo. Então, não era contra a palavra de Deus, a gente tinha certeza disso. Então, a gente namorou assim, casou assim, sem E R$10 na conta. exatamente. E é bom lembrar Literalmente. também que, tipo assim, nessa época eu ainda morava com a minha mãe, né? Eu ajudo, tipo, o meu trabalho era também sustento pra casa da minha mãe, né? Eu morava eu, ela e minha irmã. Então, assim, não foi um período muito fácil esse. Minha mãe, tipo, ela pegava meus currículos, mandava para as empresas. Eu chegava até a fase final das entrevistas e não passava, porque você não deixava. Sabe? Tipo, não era para viver aquilo, era para eu me entregar ao ministério. Então, tipo assim, eu não tinha outro caminho, era para viver isso, sabe? Amém, cara. Bem singular, singular. É. Bom, mas como foi que vocês chegaram no Farol Igaraçu? Como foi que vocês conheceram o seminário? Como foi que vocês vieram parar aqui em Londrina? Como foi que isso aconteceu? Longa Então, história. Do nada caiu de paraquedas, não faça. Tava lá, Londrina. tava aqui. A gente casou, né? Como a gente falou. Há E 2 anos, né? Isso. Antes de casar, na verdade, a gente ainda era amigo. E aí a gente começou um trabalho de evangelismo lá em Igaraçu. Importante falar isso, que vai chegar nessa parte. Porque é isso. Davidson já tinha isso no coração dele a respeito da cidade e tal. E eu comecei a sentir também. E aí eu disse, vamos, a gente vai pra lá. E a gente se reúne numa praça e começa a fazer um louvor, fazer alguma coisa. Foi bem assim, E aí, de né? Dois repente, a gente meninos tava de reunindo 20 e poucos 100 anos. jovens lá no centro da cidade, assim. Que massa, Foi. cara. Cara, foram meses, assim, Incrível mesmo. Assim. incríveis. E aí a gente começou a entender isso. E aí a gente casou, se mudou pra Igaraçu também, pra poder estar no contexto da cidade.
tá lá, né? Esse projeto, que era o Poço, acabou sendo interrompido por conta da pandemia. É. Foi bem cortado, O assim. nome do projeto era O Poço. Poço. Isso. Isso. Era um lugar de encontro, É. sabe? A gente tinha isso. O nosso primeiro evangelismo lá, a gente saiu distribuindo Garrafinha garrafinha d'água e tinha escrito: essa não é a única água que você pode ter hoje. Ah, Aí que tinha o legal. local do É. encontro lá e chamava as pessoas. Nossa, E a gente foi... fez uma série de mensagens sobre os poços que tem na Bíblia, né? Tipo, é muito a história da mulher samaritana, assim, de como um encontro muda a vida. Uhum. Porque do mesmo jeito que a gente falou, tipo, a gente tem um relacionamento com Jesus mudou, né? E foi um encontro. É um Uhum. encontro que a gente acredita nisso. E aí a gente começou a viver isso. E aí a gente tinha, acho que 1 ano de casada. Quando o farol foi plantado lá, já tinha o farol de Olinda. E a gente já conhecia algumas pessoas de lá, Do Farol de Olinda. do farol de Isso. Olinda, né? Nossos conhecia melhores quem? amigos, Vivi e Daniel, são de lá. Vivi, Daniel. É. Ah, eu também já conhecia Rafael e Belle, né? E quando eles tinham voltado do sertão, a gente tinha Se se encontrou. encontrado e tal, batido um papo. Mas assim, coisa muito, sabe? Muito rápida. E a gente tava numa comunidade em Igaraçu, né? Tipo, a gente já tava há um tempo vivendo isso, assim, tipo, a missão na cidade, mas muito sem entender, muito perdido mesmo. Porque a gente É. tinha casado, a gente, sabe, tipo, não tinha muito suporte da igreja onde a gente tava e tal. Era muito, tudo muito confuso, né? E a gente não trabalhava também, mas a gente sabia que era pra gente viver isso, a gente vivia de provisão e tal. E aí foi nesse período em que Rafael conheceu a gente, quando plantou, né? É. A igreja, tipo, assim que abriu lá, a gente foi muito com calma pra não dar nenhum Não passo. meter os pés pelas mãos. É que a gente já deu pra perceber que a gente é muito assim, né? Aí nesse período a gente tava bem cauteloso. Mas é engraçado, porque a gente vivia isso, assim, tipo, a gente falava da cidade e tal. E Daniel, que é um amigo da gente, ele sempre falava, gente, vocês têm que conhecer o Farol, é a cara de vocês. E eu ficava, não, amigo, sabe, fica tranquilo, não sei o quê, não, tipo, já mudei de igreja, não queria mudar de novo. E aí ele ficava, não, mas é a cara de vocês, o que vocês falam é o que fala lá. Então acho que foi muito disso, assim. É. A gente conheceu o Farol, a gente começou a visitar e tal. E é uma igreja que tem essa visão que a gente tem de missionalidade, né? De servir a cidade, de uma igreja integrada com a cidade, realmente, do reino de Deus na terra, né? Servindo. E aí a gente foi pra lá, É. começamos a... E nesse mesmo período que a gente Mas conheceu vocês, rapidinho, vocês não iam pra Olinda, vocês já foram direto Não, pra Não, direto pra Igaraçu. Igaraçu. exatamente, A gente chegou a ali. visitar Olinda, não foi? Acho Duas, que três 2 vezes. É. Também é uma viagem, né? De Igaraçu. Pois é. É bem Não é nem distante. longe, não, mas assim, a contramão que era, pra ir de É, ônibus. certeza. É muito longe. E nesse período em que a gente conheceu, né? Porque a gente mudou pro Farol, né? Tipo, mudou de comunidade. A gente, Rafael sabia da nossa história, sabia ali, tipo, do nosso chamado, do que a gente já tava vivendo no Senhor. E aí ele, cara, tem um lugar que vocês têm que conhecer. Tipo, não tem como vocês não saberem desse lugar na cidade. Justamente porque a gente, né, tinha esse amor pela cidade e tal. A gente, enfim, tava vivendo isso. E a gente já conhecia esse lugar. A gente já tinha ouvido falar, a gente já tinha falado com a gestão de lá. Só que nesse período a gente tava também, porque a gente tava mudando de igreja, a gente também tava mudando de casa. Então foi um pouco conturbado. Mudança da trabalho, né? Uhum, muito. E, Já me mudei algumas 5 vezes. Pois é. É. E aí a gente, tipo, não tinha conseguido ir lá até agora. Tipo, até então, né? E aí Rafael levou a gente pela primeira vez. E a gente... É um projeto social chamado Semente da Paz, lá na cidade. É um projeto que atende uma comunidade. É uma comunidade em extrema vulnerabilidade social, né? E aí trabalha com crianças e adolescentes lá dessa comunidade. E também atende as famílias. É um projeto social, tipo, com a cosmovisão cristã. Então tá lá pregando o evangelho para essas famílias há, né, tipo, há 14 anos. E aí Rafael levou a gente para conhecer esse lugar. E a gente foi numa sexta-feira, e a gente, não, vamos ficar aqui. E aí, de início, a gente ia ficar 3, tipo, nosso trabalho era voluntário lá, né? Então, vamos ficar 3 vezes por semana, porque nas outras a gente vai ir fazendo as nossas coisas, e a gente, tipo, ia numa feirinha para vender nosso artesanato, ou coisa de bazar, assim, que a gente, né, pra levantar recursos. Porque Pra... vale lembrar, a gente também não trabalhava ainda, assim. a Não gente tinha um ainda não emprego, trabalhava. entendeu? Aí, de repente, a gente tava lá, tipo assim, 100% do nosso tempo servindo nessa... E aí a gente passou, né, tipo, 1 ano e meio lá, servindo com a galera, desenvolvendo trabalho com as crianças. A gente dava... O trabalho lá é muito legal. Eles dão... funciona como um contraturno, basicamente. As crianças têm que estar matriculadas no horário da tarde na escola e pela manhã elas estão lá.
Que legal. E aí a gente trabalha, tipo, elas chegam pela manhã, tomam um café da manhã. Aí a gente tem turma de devocional por faixa etária. E aí a gente ficava com os pré-adolescentes lá, né? E aí depois eles têm apoio escolar, porque é uma área, tipo, que as crianças têm muita dificuldade mesmo. Eles não são incentivados a estudar, ir à escola e tal. Então, tipo assim, a gente tava ensinando o menino de 14 anos, 15 anos a ler, por exemplo, sabe? Entendi. E a gente tava essas aulas também, né? Tipo, 3 vezes na semana a gente tinha esse horário também, esse tempo. Mas também tinha um tempo de palavra ali, de louvor, de escuta individual, sabe? Pra gente acompanhando um por um mesmo. Era um tempo legal, muito legal, assim. Foi um ano e meio incrível da nossa vida. Foi realmente um lugar em que o Senhor Nesse um ano me fez vocês crescer muito. trabalharam lá, literalmente? Sim, a gente servia 100% do nosso tempo lá, assim, de servindo Lá lá e na e na igreja. igreja. Ah, entendi, cara. Um ano e meio. Aí, Desde que a gente tá no Farol, a gente também tava no Semente da Paz. Ah, E que aí a gente massa. largou lá, tipo, de dia a deixou gente o tava emprego lá, de pra... noite a gente tinha um É, compromisso no farol. exato. Aí ficava. E aí a gente saiu de lá agora pra vir pra cá. Aí foi literalmente isso. O caminho finalizou. Isso foi agora, recente então, né? Tipo, Isso foi Foi. no Até o começo do final. ano. Até o começo do ano agora, até janeiro, fevereiro, início de fevereiro agora, a gente tava lá fazendo gincana com as crianças. Então, assim, a despedida foi recente, ainda tá doendo. Tô com saudade de todo mundo. Foi bem complicado. Mas foi um tempo precioso demais. aí Rafa convidou vocês para estudar no seminário. Foi. Anderson e Rafa, né? Chamaram a Isso. gente, quiseram entender o que a gente entendia de chamado no Senhor, como a gente tava vivendo. E aí chamaram a gente pra fazer o seminário. Aí a gente começou, no caso, ano passado. A gente fez um ano online, que na verdade era híbrido, né? Sempre. Tinham algumas aulas em Olinda e algumas online. E aí, esse ano, agora a gente veio pra cá. Caiu de Presencial. paraquedas em Pois Londrina. Foi. cara. E vamos ter Chegamos uma por filha aqui. paranaense. E vamos ter uma filha paranaense. Já pensou, velho? Nunca Nunca. na vida. Nunca na vida. Gente, não é um problema que a nossa filha vai ser paranaense, mas assim, nunca pensei. Eu sou tão pernambucano, velho. Pra ter uma filha paranaense, mas glória a Deus, o senhor sabe o que faz. O bom é que o estado começa com P, né? É. Entendeu? Pelo A gente menos isso, né? nasceu onde? É a P. única aparência. Tá bom. Inclusive. Brincadeira. Brincadeiras à parte. Bom, e o que vocês entendem para a vida de vocês como missão a partir daqui? Porque vocês já tiveram muitas experiências com missão, de certa forma, né? Uhum. E a história de vocês é linda com relação a tudo que vocês ouviram de Deus também, toda a entrega. E, mais uma vez, é uma experiência individual, particular. Ninguém deve tomar isso como um parâmetro. Sim. Mas eu também entendo que Deus fala com pessoas enquanto a gente conversa. É Então, verdade. Deus fala. Amém. Amém. Mas o que vocês entendem daqui para frente? Vocês têm algum sonho com relação à própria Igaraçu? Plantar igreja? O que é que vocês entenderam da parte de Deus até aqui? Cara, a Eu tô gente... fazendo perguntas desafiadoras, né? O pastor Foi, de essa vocês está agora foi ouvindo. difícil. O pastor de É vocês assim, está ouvindo esse Igaraçu? Se eu disser vou voltar pra Igaraçu, não faz sentido. Já tem uma igreja lá, gente, não precisa. Se eu disser não vou voltar pra Igaraçu, o Rafael me manda mensagem agora mesmo. Entendeu? Ele me deserda, não quero. Mas assim, como a gente tava conversando antes, a gente realmente não tem hoje uma resposta do que a gente vai fazer, né? A gente tá aqui pra viver esse tempo, serão 2 anos aqui, então assim, a gente tá disposto a servir no que for necessário, fazer o que a gente realmente, onde o Senhor realmente colocar a gente. Nosso maior sonho agora, o que eu mais estou ansioso para viver é essa estação com a nossa filha, sabe? Família sempre foi o nosso maior sonho, né? Tipo, muito antes de qualquer outra coisa, assim, de ser pastor e tal, a gente entendia essa vocação e chamado no Senhor, mas assim, família sempre, sempre foi o nosso maior sonho. Sempre foi, talvez foi até o primeiro motivo pelo qual ela entendeu que casaria comigo. Quando eu disse que o nome do nosso filho, tipo, de um filho que eu queria ter, né? Eu queria ter o filho. Tipo, se eu disse a ela, se eu um dia tiver um filho, o nome dele vai ser tal. E ela percebeu que era o mesmo nome que ela gostava desde criancinha, assim. E aí foi aí que Apitou um negócio caiu que a ela- ficha, sabe? De tipo, me tirou da friendzone nesse dia, nem falou. Mas assim, família sempre, sempre foi o nosso maior sonho. Eu tava pensando nisso hoje, sabia? Que quando a gente foi casar, né? Aí tem aquele joguinho de levantar a plaquinha, tá ligado? De, tipo, qual é o maior sonho dele? Qual é o maior sonho dela? E aí perguntaram, tipo, qual é o maior sonho dele e qual era o meu maior sonho. E não era uma coisa que a gente, tipo assim,
tava implícito ali pelas nossas conversas, pelo que a gente queria na vida, mas não era uma coisa que a gente chegava e perguntava qual é o teu maior sonho. E aí, quando perguntaram, a gente levantou a mesma plaquinha, tipo, família, né? Eu tava pensando nisso hoje, assim, refletindo sobre isso, sobre como isso é uma coisa importante e que, tipo, não anula, né? Uma coisa não anula a outra, porque acho que a gente pensa muito em, quando pensa em propósito, em alguma vocação, a gente sempre pensa primeiro em um emprego, né? Tipo, seja ele ministerial ou tipo um emprego, né? Normal. Mas a gente nunca pensa em família como vocação, né? E eu acho que a gente entende isso, assim. O Senhor nos chamou, né, para ser família. E como é bom a gente poder experimentar isso. Como é bom poder viver isso que a gente tem vivido. E que isso não anula o nosso ministério também. Nem Exato. atrapalha em nenhum momento. E pra onde... Quando o povo soube que eu tava grávida, né? Disseram. Porque a gente já sabia que vinha. Aí olharam e disseram assim, meu Deus, vocês são doidos. Aí eu disse, não, é normal, tranquilo. Porque se a vida da gente é essa, né? Essa doideira aí Foi isso que a gente escolheu que é, e que Deus nos convidou para viver. E ter filho é uma bênção, não vai atrapalhar a gente, né? Então é uma coisa que acompanha a outra. Isso. E o que diz respeito ao que a gente vai fazer, assim, tipo, enquanto igreja e tal, cara, não sei. De verdade, não sei onde o senhor vai dizer que a gente vai depois daqui, se a gente, sabe, tipo, vai. Não sei, realmente não tem um lugar. O senhor, a gente sempre se entendeu, assim, tipo, teve um coração muito missionário, mas o senhor nunca nos deu. Sabe o missionário que tem a bandeira do país que vai, que ora pela nação? Meu Deus, Tenha vou derrubar as coisas aqui. certeza. Que tem a certeza que vai pra esse lugar. A gente nunca teve isso, sabe? Tipo, a gente tava sempre lá, tipo, nas horas. Ah, vem um missionário aqui, quem entende que tem chamado missionário, a gente tava sempre lá na frente. Mas, agora levanta a mão quem acha que vai pra, sei lá, pra África, pra, sabe, pra algum lugar. A gente nunca teve uma bandeira. O senhor nunca nos disse, nunca nos deu. Mas, assim, a questão não é, tipo, pra onde o senhor vai levar a gente, mas, assim, é a disposição que a gente É tem. o aqui e o agora. É isso. Se o senhor Fez quiser o que a gente vá convite, pro é outro lado sim. do mundo, a gente vai. Se for pra voltar pro Nordeste, a gente vai. Se for, sabe, tipo, a gente tá disposto a fazer, a viver a missão de Deus mesmo. O senhor tá fazendo alguma coisa, a gente só quer estar envolvido nisso. Cara, essa é a frase. Deus está fazendo algo. Eu quero participar do que Deus está É fazendo, isso né? aí. Não É, importa quando- aonde. não importa onde, em quer qualquer tá. lugar que seja, no meio na minha história, né? Até chegar aqui no Paraná também, em Londrina. Eu sempre disse isso não só para minha esposa, mas para os meus amigos, que enquanto você vai tomando as suas decisões, as pessoas fazem, mas tu realmente quer ir para onde? Essa pergunta que eu fiz para vocês, né? O que é que você acha? Olha, até então eu estou dizendo sim para tudo aquilo que eu entendo que é de Deus. Isso. Que, embora tenha um Isso. relacionamento com Ele, nem sempre a gente tem certeza, convicção daquela palavra sim ou não. Mas o que eu tiver um pequeno entendimento que, olha, é Deus chamando, cara, eu vou dizer sim, independente de Amém. para onde seja, eu vou dizer sim. Bom, com a visão que vocês têm de igreja até hoje, tudo que vocês vivenciaram, e vocês tivessem a oportunidade de iniciar um novo ministério, o que é que não poderia faltar nessa igreja? O que é que vocês acham que hoje talvez os pontos principais para que uma igreja seja saudável na região em que ela está? Vocês têm muitos professores aí no meio do caminho. Caramba, é. Vocês têm muitos professores no meio do Bastante coisa. caminho, vocês já experimentaram de muitas coisas, mas olha, na igreja que se um dia a gente iniciar, se formos plantar uma igreja, isso não vai poder faltar nessa igreja. Eu acho que é o que a gente tem vivido como igreja lá em Igaraçu. E é algo que representa o ministério de Jesus também, que é relacionamento, velho. Não tem como a gente ser cristão separado das pessoas. Eu acho que isso é um problema que a gente, como igreja, num geral, criou ao longo do tempo, assim, de achar que dá pra ser cristão fechadinho no meu grupo, e não dá. Não era isso que Jesus fazia. Jesus estava na rua se relacionando com pessoas, né? Porque como é que eu vou falar do amor se eu não mostro, se eu não vivo isso? Se eu não me importo como é que tu tá, como é que foi todo teu dia, como é que foi a tua semana? Se eu não tiro tempo pra te ouvir, porque é coisa simples, sabe? O que você, analisando o que Jesus fazia, além dos milagres que serviam pra mostrar o poder de Deus, era relacionamento. Ele tava ali com o povo, ele tava ali sentado com gente que ninguém queria estar sentado. Então ele tava ouvindo pessoas que não eram ouvidas, falando com pessoas que não ouviam, tipo, nunca ouviram falar de Deus daquela forma. Então isso era o que transformava as pessoas. E eu acho que se é no relacionamento, né, que a gente falou, foi o relacionamento com Deus que transformou a nossa vida. E o relacionamento uns com os outros também transforma, porque é assim que eu revelo Deus.
como é que eu vou falar de um Deus que se relaciona se eu não me relaciono com as pessoas, se eu não amo elas, se eu não tiro do meu tempo pra dar tempo pra elas, assim. Então, eu acho que uma coisa que não pode faltar é relacionamento, seja ele em forma de discipulado, seja ele, como a gente gosta de fazer no farol, né, tomando um café. A gente sempre fala, tomar um café, convidando pra casa pra jantar, falando de Jesus, ou às vezes só vivendo mesmo. Tem uma frase de uma canção que diz, eu gosto muito, pensando nisso que ela falou, que seus milagres vidas transformavam, mas a sua presença era o que os curava, sabe? Então acho que é isso, um relacionamento mesmo, tipo, entender Vida na que vida, né? a vida, na derramar a vida. vida de Jesus na vida de alguém, mas eu acho que em junção a isso, ser centrado em Jesus mesmo e na palavra de Deus, sabe? Tipo, isso é uma coisa que a gente não pode faltar. E a gente vê muitas realidades, né? Tipo, em que isso é, de certa forma, esquecido, né? A gente cria nosso jeito de fazer igreja, aquilo que a gente... aquilo que é aceitável pra mim, que é mais confortável pra mim na Bíblia. Mas o Senhor, tipo, a integralidade da palavra do Senhor não é dispensável, né? Nem negociável também. Não é negociável, nossos princípios, aí é por isso que a gente é conhecido como cristão, nossos princípios, nossos valores. Então, essas coisas precisam, né, permanecer. O que vocês falaram meio que se complementa, né? Porque talvez a maioria das pessoas que vieram do contexto evangélico antes, né? Que eu também já fiz parte de Igreja Batista, fui para Assembleia, tudo isso que todo mundo já passou, né? Todo mundo já foi católico, batista, tá assembleando, ou tá na Assembleia. Graças a Deus por essas igrejas, porque, Sim. enfim, Pois lá é. em Pernambuco mesmo, eu acho que tem a cada 10 pessoas, 6 são assembleanas, e isso é verdade. muito bom. Não é algo Tudo de que forma... a gente aprende e vive, Pois né? é. Exatamente. Toda a igreja que a gente passou nos formou em alguma coisa. Exato. Sabe? Nos formou, assim, profundamente em alguma coisa. Então, Mas dentro desse contexto que a gente viveu, que em alguns lugares até é muito mais religioso do que qualquer outra coisa, o que faltava por muitas vezes era o relacionamento, né? E muitas igrejas foram surgindo, aí as neopentecostais da vida também, foram surgindo embasadas no relacionamento, mas deixavam Jesus de lado. Tipo, era um relacionamento estabelecido em pessoas, né? Pessoas que se vinculavam a pessoas e simplesmente isso. Mas o evangelho não é só isso. É pessoas e pessoas, mas Cristo tem que estar ali. Isso. Não é só se relacionar, né? Porque às vezes as dores da igreja que a gente está cuidando hoje tem a ver com os relacionamentos que não foram saudáveis. Exatamente. Mas que tinha relacionamento, só que não era saudável. Nada faz sentido se não tiver Cristo. Né? Nada faz sentido se não tiver Cristo. E é uma coisa que a gente vive muito assim, em qualquer lugar, né? Mas se a gente tiver numa obra social, como a gente tava, mas a palavra de Jesus não for pregada, se a gente não tiver ali falando dele, como a gente tirava tempo pra fazer isso, não vale, sabe? Ainda que a gente fizesse tudo pelas pessoas, ainda que a gente suprisse necessidades físicas, emocionais, se não fosse falando dele, não ia adiantar nada, seria vazio. A maior causa não é a ação social em si, a maior causa é o evangelho. É o o evangelho assim como igreja, percorre todo. Né? Assim como igreja, se a gente estiver lá todo domingo, mas não e tiver com pessoas, estiver reunido, estiver em comunhão, tá todo mundo bem, as fotos no Instagram estão perfeitas, mas Jesus não está sendo pregado, cara. O trabalho ainda é vazio. É isso aí, cara. Bom, eu acho que é uma excelente frase pra gente estar finalizando. E, gente, muito bom estar com vocês aqui. Uma maravilha. Pena que a gente tem pouco tempo para experimentar disso. Em breve, eu quero muito ter muitos microfones aqui pra gente fazer uma mesa de todo mundo do Nordeste que tá aqui. Bora, bom. por favor. Temos uma mesa gigante agora de nordestinos, né? Gente, a gente tá dominando o seminário. Somos a maioria já, Somos quase. a maioria. Não, quase não. De seminarista. De seminarista a gente é a maioria, né? A maioria. Pronto. Já era. É isso. Nordeste vai dominar o mundo. Brincadeiras à parte. Depois dizem que pernambucano é megalomaníaco. Não é só um pouquinho, né? Só um pouquinho barrista. Assim. A gente é mesmo. Bem isso, mas a nossa bandeira continua sendo Cristo, continua sendo o Evangelho. E muito felizes, ou melhor, muito feliz estou por estar com vocês aqui. Uma maravilha conhecer a história de vocês assim mais a fundo também, que isso tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas que estão nas suas casas agora. E isso também aqui é um incentivo para que os jovens da nossa geração, as pessoas que estão envolvidas com o reino de Deus, que muitas vezes Deus tem comunicado algo com relação ao ministério, ao chamado. Se você não teve oportunidade, ninguém conversou com você ainda, o Isbel é um celeiro, é o lugar para formar gente para o ministério.
Então, você aí já está convidado não só a estudar com a gente nos nossos cursos que nós estamos disponibilizando aí esse ano com muitos descontos, mas também tem o concurso de bolsas lá no nosso site. Você pode entrar lá no concurso de bolsas, contar a sua história, explicar tudo que você está vivendo aí, ou até mesmo entrar em contato com a gente. O que é isso, ministério? Independente de qual seja a sua denominação, nós estamos aqui para lhe ouvir e para cooperar com o seu chamado, com a sua vida cristã. Amém? Amém. Bom, estamos finalizando mais um podcast aqui e muito bom estar com vocês, gente. Um Valeu, prazer. Feliz mano. também estar Foi um aqui. prazer. Bye, bye. Valeu. Tchau, tchau, gente. Dá um tchauzinho assim pra cá, um tchauzinho. Falou, galera. Falou.